Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Muito bom dia para você. Que a graça e a paz do nosso Deus alcance a tua vida e o teu coração nessa manhã. O meu pedido a Deus nesse momento é que esteja ao teu lado, suprindo as tuas necessidades, e que este dia seja um dia de muitas vitórias ao lado do Senhor. Quero deixar com você também nessa manhã uma parte da palavra de Deus do livro de Salmo, capítulo 116, o verso 4, onde a Bíblia diz o seguinte: Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Salmo 116, o verso 4. Quando nós invocamos o nome do nosso Deus, Ele sempre está solícito a nos atender, suprir as nossas necessidades. É um Pai compassivo, é um pastor que nos leva às águas tranquilas. É por isso que a cada manhã nós precisamos estreitar o nosso relacionamento com o nosso Supremo Pastor. É por isso que a cada manhã a nossa primeira responsabilidade é nos voltarmos para Ele. Quando fazemos isso, nós estamos priorizando o nosso relacionamento com o nosso Deus, permitindo que de fato Ele seja Deus em nossa vida. A cada manhã nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. Quero convidar você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de 2 Reis, capítulo 22, o verso 1. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jedida e era filha de Adaías de Bercate. Fazer a vontade de Deus é uma escolha. É o que nós a cada dia precisamos fazer. Quando nós nos humilhamos diante de Deus e nos relacionamos com Ele através da comunhão, nós estamos dando oportunidade para que o Espírito Santo molde o nosso coração e a nossa natureza seja fortalecida a obedecer, a seguir e fazer a vontade do Senhor. Mas quando nós menosprezamos essa comunhão com Deus, automaticamente a nossa natureza espiritual é enfraquecida e nós não teremos condições de escolhermos e fazermos a vontade do Senhor. Mas Josias, desde pequeno, aos 8 anos de idade, ao começar a reinar em Jerusalém, sendo educado pela sua mãe Jedida, ela instruiu, ela incutiu no seu coração as verdades do Senhor, a palavra de Deus, e Josias escolheu, decidiu fazer a vontade do Senhor. A Bíblia é muito enfática em nos afirmar que Josias andou nos caminhos do Senhor. Embora Josias não tivesse toda a compreensão de toda a totalidade da palavra de Deus, mas o que ele conhecia a respeito das verdades bíblicas, ele colocou em prática na sua vida e levou o povo de Deus a viver uma vida em obediência aos ensinamentos do Senhor. Josias começa reinando muito parecido com o rei Joás. Ambos, desde pequenos, na sua infância, começam a fazer uma reforma entre o povo do Senhor, restaurando o templo, os cultos, para que os adoradores tivessem condições de poder adorar e se encontrar com o seu Criador, e as avenidas da sua alma pudessem estar descongestionadas e entenderem a vontade de Deus para as suas vidas. A Bíblia é muito enfática em nos afirmar que Amon não agradou ao Senhor. A sua vida foi completamente contrária aos princípios da palavra do Senhor. Aos 24 anos ele morreu e muito cedo seu filho Josias teve a necessidade de assentar no trono e começar a governar com 8 anos de idade. Logo cedo também teve a necessidade de se casar e com 16 anos ele teve o seu primeiro filho. Como nós podemos ler no versículo 2, a Bíblia é muito enfática em nos afirmar que Josias escolheu servir ao Senhor. Era de uma natureza religiosa. A sua mãe tinha ele educado aos pés da palavra de Deus. Embora seu esposo Amon não fosse um homem fiel a Deus, mas ela escolheu ensinar o seu filho a amar ao Senhor, buscar ao Senhor e viver uma vida reta diante do Senhor. Josias, assentado no trono, ele resistiu à tentação de seguir os passos do seu pai, mas escolheu viver a forma piedosa como a sua mãe lhe ensinou a servir ao Senhor. A primeira reforma que Josias faz em Jerusalém é restaurar o templo. Ele envia para lá o escrivão Safã e busca recursos para que pudesse ter condições para restaurar o templo do Senhor. Josias sabia da importância de levar o povo do Senhor a ter uma consciência do que é viver uma verdadeira adoração a Deus. Somente aqueles que têm um contato pessoal com o Senhor poderão ter forças na sua vida para vencer o adversário. Aqueles que vivem uma comunhão frágil com o seu Deus automaticamente viverão uma religião
fragilizada, não terão forças para vencer o adversário. Josias, entendendo que, sendo rei da nação de Israel, ele tinha a responsabilidade de representar o Senhor, liderar o povo de Deus. Não era a sua propriedade, mas o povo pertencia ao Senhor e tinha nas mãos a responsabilidade de conduzir esse povo aos pés do seu Criador. Segundo Reis, capítulo 22, o verso 11, a Bíblia diz o seguinte: tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Era o momento em que Josias ouve a palavra de Deus. Josias foi profundamente tocado pela palavra do Senhor. Josias tinha entendimento que quando a palavra de Deus é aberta, é Deus falando conosco. Ele sabia que a única maneira de manter um reino sólido, uma liderança sólida, um povo próspero, era obedecendo o que Deus determinava para que eles pudessem fazer. Olhando para trás, fazendo uma retrospectiva dos reis de Israel, ele entendia que todo o fracasso do povo do Senhor era resultado em ter vivido uma vida em desobediência a Deus. Mas ele não queria isso para si mesmo. Ele escolheu amar ao Senhor, viver as verdades que estavam contidas na Bíblia, e a mão do Eterno estava sobre ele, para que cada vez mais ele pudesse crescer em todas as áreas da sua vida. No versículo 13 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, conseguimos perceber a seriedade como Josias encarava uma vida com Deus. É por isso que ele pede para que consulte ao Senhor. Ele queria ser fiel. Ele queria, na verdade, cumprir o que Deus esperava que ele pudesse fazer. Viver uma vida com Deus não era simplesmente ir à casa do Senhor, mas era viver uma vida em obediência ao que Deus pedia para que ele pudesse fazer. Ele tinha plena consciência do perigo que corria uma nação que fugia dos braços de Deus. Ele era o líder empossado, chamado por Deus para conduzir o seu povo. Portanto, sendo representante de Deus, tendo a coroa sob a sua cabeça e a bênção de Deus, ele levaria a nação, o povo do Senhor, a amar, a seguir e a viver uma vida em obediência aos seus ensinamentos. Segundo Reis, capítulo 22, o verso 14, a Bíblia diz o seguinte: então o sacerdote Ilquias, Aicão, Aqubor, Safã e Asaías foram ter com a profetisa Ulda, mulher de Salum, o guarda-roupa, filho de Tikva, filho de Herás, e lhe falaram: ela habitava na cidade baixa de Jerusalém. Josias estava comprometido com Deus. Josias estava comprometido com a palavra do Senhor. Josias sabia que precisava ter certeza de qual era a vontade de Deus para a sua vida. Por isso que ele pede que fosse em busca da profetisa Ulda, para que ela pudesse consultar ao Senhor e dizer para eles como é que Deus esperava que o seu povo pudesse viver. Josias sabia que quando um profeta falava, era Deus revelando a sua vontade para os seus dias, mas não foi apenas a profetisa Ulda que orientou e que ajudou Josias no seu reinado, mas o profeta Jeremias também teve uma grande parcela de influência na condução e na orientação de Josias em conduzir o povo do Senhor. Abacuque também é um outro profeta que contribuiu no reinado do rei Josias. Sofonias também é um outro. Recebeu a bênção de Deus, as orientações divinas para que pudesse contribuir no reinado do rei Josias. O povo do Senhor estava tão envolvido nos seus pecados, tinham se afastado tanto de Deus, que a sua vida espiritual estava adormecida, amortecida pelo pecado. Eles já não tinham uma sensibilidade espiritual para entender quando Deus falava com eles. Era necessário fazer uma reforma, fazer um reavivamento. Era necessário fazer uma mudança por completo em todas as estruturas da vida espiritual do templo, para que o povo pudesse entender que havia um Deus soberano vivo, que governava, reinava sobre todos os reinos e escolheu o seu povo como sendo um povo peculiar, para que pudesse testemunhar, representar o seu nome aqui nessa terra. Todas as maldições que estavam preditas no livro de Levítico e Deuteronômio, se o povo se afastasse do Senhor, que Moisés tinha falado e orientado ao povo de Deus, que eles jamais deveriam se apartar das verdades, esses flagelos tinham caído e estavam caindo. A ira de Deus tinha caído e destruiu um povo que tinha sido escolhido pelo Senhor. O juízo de Deus caiu sobre o povo do Senhor, como da mesma forma cairia sobre uma nação
que não escolhesse amar ao Senhor. A ira de Deus foi acesa como um fogo que iria consumir o seu povo até as últimas consequências. Enquanto existisse pecado israelita, esse fogo se manteria aceso até as últimas consequências. Os juízos que foram proferidos sobre o reino de Manassés também foram proferidos sobre o reinado de Josias. Aparentemente não haveria nenhuma forma de impedir que o juízo de Deus continuasse a cair sobre os reis e sobre os reis futuros que estavam no trono de Israel. Esta foi a principal mensagem dada pela profetisa Hulda. E futuramente o profeta Jeremias endossou as palavras da profetisa Hulda. Como nós podemos ler no versículo 20 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, os juízos que foram preditos pelos profetas que deveriam cair sobre o reino de Israel não caíram nos dias do rei Josias. Deus permitiu que ele fosse enterrado antes da destruição do reino de Judá. Querido amigo, nós não podemos nos esquecer, o Deus que nós servimos é o Deus da graça, é o Deus da misericórdia, é o Deus da segunda chance. Mas não podemos nos esquecer, a palavra de Deus se cumpre ao pé da letra. Quando ele fala que os seus juízos irão cair, eles de fato irão se cumprir. O que nós temos que fazer é obedecer, é seguir a vontade do Senhor e nos submetermos aos seus ensinamentos. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 22 do livro de 2 Reis, eu e você, nós precisamos chegar à seguinte conclusão. Aqueles que se dispõem a viver uma vida em obediência, em conformidade com a palavra de Deus, receberão a bênção do Senhor. Viverão uma vida próspera, longa sob a face dessa terra. E a nossa vida, que começamos aqui nessa terra, ao lado do Senhor, irá culminar uma vida na eternidade. Quando nós nos deparamos com alguém que está disposto a fazer uma reforma, um reavivamento na sua vida espiritual, tenha certeza que obra do Espírito Santo na vida dessa pessoa foi o Espírito que moveu o coração do rei Josias a tomar tamanha atitude. Nos dias em que nós estamos vivendo, quando encontramos pessoas dispostas a viver um novo reavivamento, uma reforma espiritual, precisamos entender quando ela está com base na palavra de Deus e obra do Espírito Santo no nosso coração. Quando estudamos a palavra de Deus e vemos tantos reis dando mau exemplo, mau testemunho, e vemos o rei Josias seguindo a palavra de Deus, precisamos reconhecer é uma escolha que ele fez na sua vida. Se hoje nós quisermos também deixar um legado semelhante ao que o rei Josias deixou, é uma escolha que nós precisamos fazer a cada dia, a cada manhã, de amar, de seguir e praticar os ensinamentos do Senhor. O meu pedido a Deus nessa manhã é que cada um de nós possamos usar a nossa influência para ajudarmos outras pessoas a abrir os seus olhos, a enxergar as verdades eternas, as verdades bíblicas e possamos colocar em prática em nossa vida. Se nós, através da influência espiritual que o Senhor nos permite, conseguimos influenciar pessoas para o reino do Senhor, precisamos entender, é uma obra divina que o Senhor colocou no nosso coração. Fazendo a vontade de Deus, tenha certeza que a bênção do Eterno também estará sobre a tua vida. Querido Pai, nessa manhã nós entendemos a responsabilidade que temos. Queremos fazer parte remanescente do teu povo que se encontra aqui sobre a face dessa terra. Queremos a cada dia usarmos a nossa influência para salvar aqueles que não conhecem as verdades eternas. Por favor, Senhor, nos ajuda a cada dia a te amar e a seguir aos teus ensinamentos. É o nosso pedido e a nossa oração. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o teu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.